Você que vai assistir o nosso podcast, aproveite para se inscrever no canal, marque o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, que é mega importante. Contamos com você. Obrigado. Você gosta de ver a mudança nas pessoas, mas o que mudou no Glauco? Fala para mim. Que de repente a sua esposa, a Regina, fala: cara, você era assim, hoje eu te vejo assim. Porque às vezes é difícil da gente mesmo identificar, né? O que mudou no comportamental do Glauco? Vamos lá. Se você perguntar para a Regina, não sei se ela está online, ela fala, né, que se não fosse esse processo, essa jornada de transformação, ela já teria pedido as contas, né? Na verdade, já tinha separado. Tinha dado área. Não, porque assim, veja bem, naquela época eu era muito workaholic. Não deixo de ser, mas naquela época eu era muito workaholic a ponto de não ter qualquer limite de quanto tempo eu trabalhava. Eu poderia entrar, sei lá, às 9 horas e sair às, sei lá, meia-noite e feliz, sabe? Achando que tô produzindo. E a prioridade era trabalhar para ter uma carreira, investir na carreira e principalmente oferecer liberdade financeira para a família, né? Ou seja, estrutura para a família. Esse era o objetivo. Então, eu me entregava 100% no profissional. Só que assim, então, o que acontecia? Durante a semana, eu chegava naturalmente depois das 9, numa boa, assim, né? Eu chegava para dar banho nas crianças. Na época, os dois eram pequenos. Então era a única coisa que eu conseguia fazer em casa, que era uma coisa que era um acordo com a Regina, e às vezes as crianças, por causa disso, até dormiam tarde, porque tinham que me esperar para tomar banho, né? Mas era um acordo que eu tinha com ela, que era um tempo que eu tinha com os filhos, né? Mas veja bem, então saía cedo de manhã e voltava só à noite, certo? Obviamente, então durante a semana inteira, se está assim, fim de semana, para mim, eu estava quebrado. Eu não queria fazer nada. Aí, naquela época, aniversário de criança, todo fim de semana. Todo fim de semana, os amiguinhos do Enzo da Michelle, sempre tinha alguma coisa. Ou se não era isso, era encontro com os amigos, família. Eu achava um porre. Eu não queria ir. E quando ia, já ia de bicão. Eu ia de bicão. Então aí eu ficava pé da vida. Ela chegou a um ponto que assim, ela já nem me convidava mais. Ou convidava assim, ela já nem falava assim, vamos lá, não sei o quê. Porque eu já ia virar cara. Só comunicava, eu vou com as crianças. Então, aquilo, para mim, quando eu fiz, né, um exercício que a gente fala da roda da vida, eu vi o quanto que eu realmente desperdicei, né, desse tempo com a família. A Rê cita um filme que é aquele do... Como é que chama? Do controle remoto? Sempre esqueço o nome. Clique. Do Adam Sandler. Que ele vai avançando, né? Sim. Chega uma hora que tá no final da vida e ela falava sempre. No começo, quando surgiu esse filme, ela falou assim, tem que assistir esse filme. E aí assisti, assim, caiu um pouco da ficha, mas mesmo assim a minha prioridade era trabalho, né? Então, e aí quando, acho que Minoro, né, meu grande padrinho, também irmãozão, ele veio me falar sobre o treinamento e como foi as mudanças dele. Eu no começo não acreditei, né? Falei assim, como é que pode mudar tanto assim? Eu nem sabia que ele também estava com os problemas. E quando ele falou da transformação, eu fiquei curioso, né? E por causa dele, eu fui fazer o treinamento, né? Então eu agradeço o Minoro. Para mim, transformou a minha vida em vários momentos, até porque foi o Minoro que me apresentou a Regina. Só para começar. Você vê só, Minoro presente na vida. Presente na vida para tudo. Mas nessa época você não se tocava? Não, tipo assim, para mim isso era normal. Tem alguma coisa errada. E também, assim,
mesmo em lidar com as pessoas, sabe? Eu me irritava muito no trânsito, sabe? Eu brigava muito. Eu até teve um momento que um cara teve que apontar uma arma para mim, sabe? No meio do trânsito. E mesmo assim eu não mudava, sabe? Eu ficava irritado, eu xingava, sabe? Então queria você era bater. mal-humorado. Na verdade, eu não tinha paciência, né? Para muita coisa. Mal-humorado talvez não, mas... Era impaciente. Impaciente. E no trabalho, como é que era o Glauco? Submisso, né? Submisso, só seguindo Mas você a regra. você era líder de um... Sim. Como é que era com esse... Não, é claro, isso na época é muito técnico. Eu era extremamente técnico, pouco gestor, né? Entendia pouco, assim, desse lado humano. E talvez por causa disso que eu consegui crescer mais, né? Porque aí eu passei a entender um pouquinho mais de expectativas, de como atender melhor, né? Coisa que o William fala, não só no Como Cantar, mas, por exemplo, rapport, uma coisa que é tão simples, mas quando você utiliza, né, a seu favor, nossa, tem um resultado fantástico, né? E na negociação dos projetos, então isso ajudou bastante. Então, por isso que a Regina fala, né, foi dar água pro vinho, e é uma constante, não é uma coisa assim que você fala assim, veio aqui uma água benta e beleza, mudou para sempre. Não, essa personalidade ainda é marcante para mim, né? Eu ainda tenho as crenças, mas eu lido melhor com isso, consigo ressignificar melhor isso, né? Aceitar melhor. Olha que interessante. Se eu trabalhava, sei lá, 12 horas por dia, não mais, né? 12, 14 horas por dia, achando, essa impressão sua, achando que não dava tempo de fazer tudo ainda, né? Porque eu chegava em casa com culpa de que não deu para entregar tudo, né? Olha que interessante, logo depois que eu fiz o treinamento, logo na semana seguinte, eu comecei a organizar mais minhas tarefas, não meu tempo, e eu consegui começar a sair. No começo eu saía às 7 horas, com culpa, assim, sabe? Tipo, olhando para as pessoas, achando, nossa, tô saindo muito cedo, né? Tá claro ainda. E aí... Eu me comprometi, por exemplo, a fazer a janta em casa, a ficar mais com eles, sabe? Então, eu comecei a sair 6, 7 horas, sem culpa, fazendo o que tinha que fazer com mais produtividade ainda, entregando mais do que antes. Olha que louco, hein? É louco demais, assim, e achando que antes tinha que trabalhar 14 horas e ainda não entregava tudo. Então, dica de ouro, organize as tarefas. Se não fosse o banho das crianças, ele ia embora 11 horas. Não, ia ficar, né? Ia ficar normal. 11 horas, meia-noite e ficava de boa, né? Sim. Não, porque como é uma área de tecnologia, muita coisa a gente faz realmente pós-horário. Sim. Naquela época, né, às vezes eu tinha que lidar com problemas, então a gente não faz no horário comercial, né? Mas eu não tinha limite, sabe? Eu poderia fazer no dia seguinte uma instalação de um servidor, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu queria fazer na hora lá, né? E ficava até o fim. É o lado perfeccionista dele. E assim, é admirável ver você reconhecer tudo isso, porque eu que pude acompanhar essa jornada, ver a sua pegada nesse processo de transformação. Como a gente diz no treinamento, a gente não tem o poder de mudar ninguém, quem muda é você, o mérito é seu. Mas você se permitiu, e hoje eu vejo o quanto você também se permite a ser feliz nas coisas. Porque o teu nível de cobrança era tão elevado como muitos executivos profissionais C-level que vêm para o treinamento, e você tem essa característica, não são todos que estão no mercado, mas uma grande parte desses profissionais tem esse nível de exigência, comprometimento, de entrega de resultado acima da média. Por isso que, né, tem cargos como esses. E quando você veio para o treinamento era nítido. E hoje você percebe quando a gente atende, né, o teu nível de exigência, o quanto você mudou em termos de humor, em termos de se permitir, em termos de realmente curtir mais, né? Porque o que vale é a nossa felicidade, né? Nessa jornada toda. Parabéns, Glauco. Fico muito Mas quer ver também uma outra transformação?
O William sabe muito bem, para quem é do Projeto Abraço lá, daquela época, a primeira vez que eu subi no palco, assim, era terrível, assim. Eu não sabia o que falar, tremia na base, gaguejava, sei lá. E para mim foi um super desafio ter que subir aqui no palco e apresentar algo, né? Então, na verdade, o William me jogou assim, né? Igual quando ele fala que o Minoru jogou ele, o William fez comigo. Exatamente. O Sensei Minoru me ajudou muito nisso. Mas isso que ano, mais ou menos, você falou? Não, logo no começo do Projeto Abraço, quando eu fui coordenador, 2000. Né? Foi em o quê? 11. Quando a gente fez a AMB. Não, foi antes do AMB. Na verdade, você começou já numa coordenação que você já entrou e eu falei, esse cara é diferenciado. Porque assim, na reunião a gente vai observando, né? Sim. E eu sou um cara que rodo. E eu vi que ele anotava tudo, ele tinha um controle, tinha uma organização. Eu falei, já achei um cara certo. Eu tenho 2 coordenadores desandados, que você fala com eles, está tudo bem, mas eu vejo que não está nada bem. Eu falei, ele vai trabalhar no meio desses 2. Os 2 falaram, mas pô, eu falei, fica tranquilo, ele vai ajudar vocês. E o Glauco já esquematizou, organizou, me trouxe, eu falei, acertamos na mão cheia. No ano seguinte, pelo resultado, eu trouxe ele para a coordenação geral, já... Teve gente que torceu o nariz, como coordenador geral. Falei, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. E foi realmente uma aposta, né? Uma aposta realmente certa, porque, de lá pra cá, já virou presidente por conta da competência, pelo mérito dele. É a capacidade dele enxergar que muitas vezes pessoas que não estão tão comprometidas com todos os detalhes, deixa passar batido. Não significa que a pessoa não seja boa. O que eu tô dizendo é que esse olhar, né? Essa pegada do Glauco de organização, tanto que você hoje referencia, né, e citou no início da nossa live, o quanto você admira, porque você vê ele nos bastidores trabalhando, tá todo mundo cansado, mas ele gastou a energia dele em alguns pontos e ele guarda porque ele sabe que ele precisa de força. Sim. Em alguns momentos que você vê que o time tá ali, sabe, tentando buscar força, vem lá o Glauco, do nada, vamos lá galera, tem que fazer isso, já tá pronto isso. Então essa organização é uma coisa que só quem está no dia a dia vê, e esse é um mérito que eu referencio, cito aqui com o maior orgulho de ter um cara desse no time, porque eu falo, é um cara diferenciado, é fora da curva. Não, e o Glauco estava falando, né, que não... que passou um perrengue lá para falar, mas eu mesmo da época que eu fiz o treinamento para cá, eu vejo que você evoluiu, né? Demais. Você comentou até o Segredo da Virada. O Segredo da Virada, para mim, se você comparar o Segredo da Virada para hoje, é totalmente diferente já. Né, a minha palestra do Segredo da Virada. Isso, e foi quando mesmo? O Segredo da Virada foi aqui. Deve fazer uns 4 anos. 2016, por aí, né? 2016. 2016, 17 no máximo. Não, eu falei com o Glauco pelo telefone, eu até citei esse episódio do Segredo da Virada, porque é uma parte da história que muitas vezes as pessoas não têm ideia, né? Eu tive a oportunidade de assistir aquele dia e achei muito interessante.